Boa noite, Natália. Gostou do fone? Rapaz, eu parecendo aquele. Por isso que eu tô no helicóptero, né? Da tela. Alô, Datena, atenção, aqui é o Águia 345, né? Negócio de maluco aí. Eu tava usando o áudio da webcam, mas tava um chiado desgramado aí eu fui comprar esse fone. Só tinha esse fone, cara. Eu tentei um sem as luzinhas, não. Parece que eu tô numa nave espacial, dei uma volta em outro planeta. Mas beleza, tudo é válido aí pra gente estar junto aí nesse momento. Beleza? Galerinha, muito boa noite a todos que estão chegando aí. Uma satisfação estar com vocês, beleza? Como eu falei para vocês, aliás, falei na aula anterior, hoje nós vamos falar sobre terminar, né? Concluir transportes, né? A gente falou introduzimos sobre os conceitos do transporte rodoviarista, né? Demos algumas características do território brasileiro, nessa sistemática do transporte rodoviário no Brasil. Hoje a gente vai trabalhar sobre o ferroviário, o hidroviário e um pouco sobre o aeroviário, beleza? Que são as quatro principais malhas utilizadas. É lógico que eu tenho outras formas, como, por exemplo, o duto viário. Só que, assim, o duto viário ele é pouco cobrado em questões vestibulares, mas é importante você saber que é uma forma também de você transportar. Mas o que é que você transporta no duto viário? Fluidos, né? Principalmente matéria oleaginosa. Então, por exemplo, se você pôr gás também é muito utilizado. Se você pega ali o Brasil, a região da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, né, que é a região que mais produz gás e envia para o Brasil, então você tem um duto viário que sai de Santa Cruz de la Sierra, passa por Corumbá, né, que é a primeira cidade do Mato Grosso, e vai drenar até o sudeste brasileiro. Então, isso é uma forma de você transportar uma matéria, seja gás, seja óleo, e aí o duto viário também é um sistema de transporte moderno. Por exemplo, a navegação, lá do período das grandes navegações, onde houve a expansão, principalmente para a América, que foi o que desenvolveu o continente americano, é uma forma de você transportar. Mas como, na verdade, a gente está na perspectiva, em geografia, dos transportes modernos, então a característica que nós vamos abordar hoje serão principalmente os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e, claro, o aeroviário, que vai ser a temática da aula de hoje, beleza? Também queremos ter tempo para resolucionar algumas questões, ok? Hoje eu utilizei 2 vezes o Zoom, eu espero que eu consiga pelo menos entrar de novo, caso não... Obrigado. Então, olha só, galera. Nós falávamos da precarização do transporte rodoviário no Brasil. Nós conceituamos as principais características do transporte rodoviário no Brasil, né? E a gente falávamos acerca das privatizações, de quanto o governo brasileiro ele precisa gastar nesse sistema de transporte. Porque é o seguinte, para você construir rodovias, não é tão caro quanto você construir ferrovias e nem aquavias. Você construir rodovias é sim a coisa mais prática, é a melhor maneira para você implantar e você mostrar políticas de governo. Galera, nós vamos perceber que as rodovias no Brasil, elas começam com esse cara aqui, ó. Praticamente toda e qualquer sustentabilidade de rodovia no Brasil, historicamente, está ligado ao governo do Washington Luiz, mas obviamente a gente tem a maior referência com o Juscelino Kubitschek, como nós falamos na aula anterior. Eu trouxe até uma frase do Washington Luiz acerca das políticas rodoviaristas. Lembrando que o Washington Luiz ele é um governo da República do Café com Leite. Ele é um presidente que tem um viés para os cafeicultores. E lembrando a vocês que onde se concentrava o maior desenvolvimento econômico do país é onde hoje nós chamamos da região sudeste, mais precisamente em São Paulo, né? Então, todo e qualquer fluxo ou transporte, eles vinham do sudeste em direção ao litoral, porque era onde você fazia a exportação desse gênero agrícola. Lembrando que aonde era o maior porto e, obviamente, aonde está a maior zona portuária do Brasil. A maior zona portuária do Brasil se encontra no sudeste, que é o Porto de Santos. É lá onde está o maior escoamento de produção de gêneros de indústria, de gêneros agrícolas do Brasil. Então, é lá onde vai começar a se desenvolver os primórdios da exportação mundo afora, e o Porto de Santos cresce. E para você escoar o café
que vinha justamente dessas áreas e crescia-se o processo da ferrovia, o Washington Luiz ele começa a perceber a viabilidade, a necessidade de começar a investir muito em transporte, aliás, em rodovias no Brasil. Aí ele coloca: as estradas aproximam os centros produtores dos centros consumidores, valorizam as terras que atravessam, tornam baratos os produtos que exploram e trazem a facilidade de comunicação para correios e escolas. Então, perceba que a gente está falando de um governo, né, que o estradeiro, também conhecido como estradeiro, Washington Luiz, ele em 1926 a 1930, ele vai mostrar ao Brasil um novo viés, que é consumo. Obviamente, a gente tem agora uma população que começa a consumir, lembrando que no século XIX o Brasil não tinha consumidores, pois a sua população majoritariamente era composta por escravos. Então, automaticamente, o Brasil era um país essencialmente de rurais e de servidão, escravidão. Então, você não tinha um amplo consumo. Já em 1926 para 1930, você já tem, obviamente, uma transição. O Brasil passa a ter consumidores. E aí, como ligar mais fortemente esse consumo dessa produção, o produtor com o consumidor? Através, claro, de estradas. E aí o viés do Washington Luiz, ele vai começar a disseminar o processo do rodoviarismo, que é uma política importante. Detalhe, se cai em uma dissertação perguntando a você acerca dos transportes, a melhor forma de desenvolver um país é você ter uma variabilidade nos transportes. É você ter investimento no modal rodoviário, no modal ferroviário, no modal hidroviário e no aquaviário, porque é a integração entre eles que vai fazer com que o custo da produção diminua. Consequentemente, a população tem mais acesso ao consumo, produto mais barato, e você tem, obviamente, a circulação do mercado e do capital. Claro, isso é o mundo ideal. Mas, na prática, muitas das vezes, aquele chefe de Estado-Maior, ele investe em uma política pública que dá mais enchimento aos olhos. É muito melhor você investir na construção de uma rodovia, pavimentar uma rodovia, do que você passar 5, 7, 8 anos para terminar uma ferrovia. Porque quem vai ganhar o mérito é quem fecha o negócio. Quem vai ganhar sempre o mérito é quem chancela no final. Ora, transposição do Rio São Francisco. Começou em um governo. A transposição do Rio São Francisco, desde Dom Pedro, tinha-se, obviamente, o desejo de fazer a transposição para as áreas afetadas com a seca do Nordeste. Mas qual é o governo que vai ganhar o mérito? É aquele que vai inaugurar o projeto. É aquele que vai romper a faixa. Então, muitas das vezes, o governo, o governante, ele não pensa numa política de Estado. Ele pensa numa política de governo, que é diferente. Então, é muito melhor você implantar um sistema rodoviário, que é muito mais rápido, bem mais visível, do que, claro, você fazer algo que vai demorar muito, que muitas das vezes é o correto, mas não vai trazer tanta visibilidade. Então, a rodovia, quando você diz um projeto, um plano de metas, como o do JK, 50 anos em 5, construir rodovias, é muito mais visível o desenvolvimento do que se tivesse investido em ferrovias ou até em aquavias, onde é muito caro, o custo operacional é enorme e a demanda para se construir é grande. E aí nós temos, por exemplo, a implantação, como vocês podem ver aí na lâmina do slide, nós temos aí a implantação, a construção, né, no governo Gattarudos Médici. Nós vamos ter de 69 a 74 o projeto de interligação da região norte do Brasil até a região nordeste para fazer a integração. Era você pegar uma rodovia, que é a conhecida Transamazônica, é uma das maiores rodovias do Brasil, perdendo aí para a BR-116, que tem mais de 4.500 quilômetros, mas a Transamazônica, com mais de 4.223 quilômetros, é uma rodovia extensa que corta o Brasil do oeste até o leste do Brasil, e ela vem perpassando aqui, ó, desde áreas implantadas, né, como vocês podem ver, pegando aqui, ó,
região aqui de Humaitá, no Amazonas, Boa Vista, vindo aqui, ó, para Itaituba, Altamira, lá no estado do Pará, aí entra aqui dentro do Nordeste, aí a gente já percebe uma pavimentação. Galera, essa rodovia, ela corta a maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica. Então, a gente tem aqui um grave problema cortando tudo isso aqui e, obviamente, vem desde o governo da ditadura militar ou do governo militar, que veio lá de 1969 a 74, essa implantação, esse projeto, e ainda ele não está executado. Estamos falando de 2020 e nós estamos falando de problemas ainda de pavimentação dessa enorme rodovia. Então, assim, isso encarece muito o custo da produção. Porque, cara, o cara pegar uma carga para ter que sair daqui e trazer até a essa região, que é a região Nordeste, até esse porto aqui, até essa zona portuária, ele vai demandar o custo do diesel, do caminhão, a quantidade de carga que ele pode levar. E nós estamos falando, pessoal, de uma área, ó, que ela é a floresta amazônica, que ela tem muitos rios, tem caudalosos rios. Como vocês podem ver, o Brasil tem um vasto litoral que poderia muito bem ter um alto investimento na política de cabotagem, que é, obviamente, você transitar por zonas portuárias e você fazer uma integração de toda essa malha por aquavias. O Brasil faz uso de aquavias, professor? Faz, mas a gente vai ver a relação e o custo-benefício disso aí, que poderia ser muito mais aproveitado e não é. E isso traz consequência. O custo Brasil. Quando se fala de custo Brasil, coloque sempre a perspectiva da locomoção do produto, do transporte desse produto. Aí vocês estão vendo uma imagem, duas imagens, na verdade. Em uma imagem, vocês estão vendo um trecho não pavimentado da Transamazônica e outro, um trecho pavimentado da Transamazônica. Percebam a diferença para a circulação de uma ponta da zona oeste brasileira para a zona leste do Brasil. Então, de uma ponta a outra, você tem desníveis de investimentos absurdos. Porque aqui, o cara que vai transitar com seu caminhão, com seu ônibus, com seu carro, ele vai ficar impossibilitado. O custo operacional disso vai se elevar muito. Consequentemente, o preço final do produto vai ser colocado. Pessoal, aqui está a maior rodovia do Brasil, ok? Você percebe que ela corta ali desde de Fortaleza, né? Que seria, no caso, o ponto inicial, e vai até o extremo sul do Brasil, cortando lá até a última cidade do estado do Rio Grande do Sul, que é a BR-116. Corta Alagoas, corta Maceió, essa BR importantíssima, passa por Arapiraca. Essa BR-116, ela é a BR mais importante do Brasil porque ela faz uma integração geoeconômica. Ela integra a região sul, a região sudeste e a região nordeste do Brasil. E, obviamente, ela é a rodovia de maior fluxo econômico. Por ela estar em uma zona como a região sudeste do Brasil, obviamente, ela passa por constante revitalização, recapeamento, melhoramento, porque você está ali colocando o coração econômico do Brasil. Todo bombeamento é do Brasil, é como um organismo, é como um corpo. Você tem artérias, você tem veias, que elas interligam partes do corpo. Então, por exemplo, se você tem o coração, que é São Paulo, que é o que bombeia para o Brasil todo, e você tem artérias que irrigam as suas mãos, a ponta do seu dedo, o seu dedo nunca vai morrer. Mas se por algum motivo essa artéria deixar de bombear, de passar, essa veia deixar de passar, e não houver irrigação, não houver o transporte do sangue até ela, automaticamente essa parte do seu corpo ela vai sucumbir. Então, a mesma coisa, analogamente falando, uma região do Brasil que não tenha estradas de qualidade, que não tenha acessibilidade por rodovias de qualidade, consequentemente, ela vai sucumbir. Por isso que nós falamos que a BR-116, por ela integrar toda uma malha geoeconômica, é, sem sombra de dúvida, a BR mais importante
do território brasileiro. Nessa lâmina a gente tem uma pergunta aí, né? Primeiro vem o título, né? Países que possuem as maiores malhas rodoviárias do mundo. Aí, obviamente, Estados Unidos, seguido da Índia, depois China e o Brasil. Aí perguntas, por que tanta diferença entre os países de dimensão continental? Nesses quase 4 exemplos aí são países continentais. O Brasil é o mais mal servido de boas rodovias. A rede de estradas duplicadas dos Estados Unidos é 7 vezes maior que a brasileira e abrange todo o país. Aqui é concentrada no Sudeste. Por quê? Porque nós temos desníveis regionais. Os Estados Unidos contam com mais de 50 estados. Nós temos 26 e um Distrito Federal. Mas nós temos mais de 40% do território isolado, que é qual? É a região norte. Todo mundo sabe que os Estados Unidos, quando houve a marcha para o oeste, os Estados Unidos teve todo um povoamento para o oeste, em direção ao oeste. Povoou, conectou, você tem rodovias ali passando nos desertos do Kansas, os desertos dos Estados Unidos, as regiões ali da Falha de San Andreas, o Texas, todas as áreas que são consideradas áreas anecúmenas, áreas inóspitas para o povoamento, todas essas áreas têm rodovias. Já, claro, no Brasil, nós vimos agora na lâmina anterior, a Transamazônica, a gente vai ver buracos, estradas mal recapeadas, sucateadas. Isso traz um custo operacional para o Brasil. Então, aí a gente percebe o quanto há de investimento no Brasil com relação às rodovias. Veja, os Estados Unidos, apesar de ter 7 vezes mais malha duplicada, mais rodovias duplicadas do que o Brasil, os Estados Unidos investem 0,77% do PIB, do Produto Interno Bruto, e tudo que é arrecadado, quase 1%, vai para as rodovias. Galera, a gente está falando da maior economia do mundo, investe 1%. A China, que é também um país continental, que está entre os 5 maiores países do planeta, por ela estar em processo de desenvolvimento, ela investe mais. Então, ela pega 3,12% do seu PIB, que é a segunda maior economia do mundo, e investe em rodovias. O Brasil, sendo uma economia macro, nós figuramos entre as 8 maiores economias do mundo, mas nós investimos, é claro, 0,35% em rodovias. Isso mostra o quanto o Brasil ainda é deficiente nas suas políticas de transportes. E deveria ser uma política de Estado, né? Nós já tivemos Ministério do Transporte. Hoje nós não temos mais esse ministério, mas nós já tivemos esse ministério, que era importantíssimo para analisar a circulação, né, do Brasil, como seriam os modais, como seriam os investimentos nas políticas ferroviárias, nas políticas rodoviaristas, nas políticas aquaviárias, mas hoje não, o Brasil infelizmente caminha passo de tartaruga para um desenvolvimento nas suas políticas de modais de transporte. Pessoal, quais são os principais pontos negativos das rodovias? Primeiro, né, o alto consumo de combustível. Você tem muito consumo de combustível, então você encarece o produto. É só você olhar quanto é que está o preço do diesel, o preço do petróleo, né, que consequentemente é a base, é a matéria-prima, tanto do diesel quanto da gasolina. Consequentemente, se o dólar está alto, gasolina e diesel está lá em cima. Então vai ficar caro tecido, vai ficar caro arroz, vai ficar caro óleo, vai ficar caro feijão, tudo vai encarecer. Porque a base para trazer todos esses produtos até a nossa mesa, até a nossa casa, vai ser contabilizado pelo valor do combustível. Então, isso é um ponto negativo. As grandes áreas ocupadas pelas rodovias. Então, por exemplo, uma rodovia ela não pode ser apenas uma reta, como é, por exemplo, uma ferrovia, ou apenas uma linha de transmissão, como é uma ferrovia, ou uma aquavia. Não, ela vai ter vários cortes. Ela vai degradar, ela vai impactar ambientalmente, mas isso traz o custo-benefício. Muitas das vezes o benefício é maior do que o custo e do que o impacto ambiental causado pelo corte dessa rodovia. Mas ela sim, ela vai ocupar uma grande área. Ela vai poluir mais, porque, claro, ela utiliza geralmente combustíveis fósseis e vai emitir mais CO2. Ela tem uma menor capacidade de carga.
A gente vai ver uma imagem, por exemplo, de quantos containers você pode levar em um porta-containers no navio e, obviamente, um caminhão que consegue comportar apenas um container. Um vagão de trem, quantos containers ele não consegue colocar, né? Então, se você investe mais em ferrovias, em aquavias, você tira, por exemplo, caminhões transportando grãos. Porque você transportar grão, você transportar ferro, você transportar bauxita, se transportar minérios com caminhões, você vai encarecer o custo da produção. Então, não é legal você utilizar rodovias para transportar coisas de grandes volumes e de baixo valor agregado. Então, ela tem uma pequena capacidade de carga. E o custo, claro, da manutenção, ela é barato para se fazer, é barato para se construir, mas muito caro para se manter. Isso também é um ponto negativo do transporte rodoviário. E, galera, o ponto diferencial e o ponto legal é que tem muita rapidez, é prático nas áreas urbanas, interligam vários trechos. Lembrando aqui que a imagem, né, ela traz muitas questões a gente a observar, né? A gente sabe que isso é muito comum nos grandes centros urbanos brasileiros. Houve polêmica aí recentemente por causa de muitas pessoas nas praias, mas a gente já sabe que nos grandes centros do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, muita gente teve que andar de transporte público em pleno pico da pandemia. Afinal de contas, nós não estamos na pós-pandemia, nós estamos na pandemia. Recentemente eu vendo o estado do Rio de Janeiro, eu vendo uma discussão de esporte e o cara falando, o futebol pós-pandemia. Que futebol pós-pandemia, meu amigo? Parece até que a pandemia acabou, não acabou. A gente está com um platô ainda da pandemia alto, elevado, né? Existem casos, acho que ontem bateu 1.000 mortes, e isso é um problema ainda, porque o sistema de transporte no Brasil é um sistema deficitário, né? Em que você investe no transporte público, ele não atende à demanda. Quem precisa pegar ônibus, principalmente cidades médias, como é o caso de Arapiraca, você que é de outro município, que precisava ir até o Coque, sabe como é a qualidade do transporte público, que não é de qualidade, e muitas das vezes você tem que usar o transporte individual, que também é de baixa qualidade. Isso tudo são problemas que a gente pode apontar aí na malha de transporte rodoviária, beleza? Galera, claro que quando a gente fala de transporte rodoviário, a gente fala também da relação que ele tem com as ferrovias. Quando é que surgem as ferrovias? Primeiro, na Revolução Industrial, né? A gente tem ali as máquinas a vapor, é um sistema de transporte eficiente, que vai levar à produção industrial, e ele vai surgir ali na Inglaterra, no século XIX, abrange todo o território da Europa Ocidental, né? Interligando ali desde a Inglaterra, a França, a Alemanha. Depois do século XIX ao século XX, ela vai atingir a costa leste, né, da Europa, a Europa Oriental, Rússia, além, claro, das ex-colônias europeias na América e na Ásia. Atualmente, os países com maiores malhas ferroviárias são Estados Unidos, Rússia e China. E detalhe, por que a Rússia não tem grandes políticas rodoviaristas? É inviável. A gente está falando de um país de mais de 16 milhões de quilômetros quadrados. Você tem a região ali da Sibéria, que é frio pra caramba, não mora ninguém, é congelado. Uma boa parte ao norte da Rússia é muito congelado, chega a menos 60 graus. Então, isso é muito anecúmeno, isso é muito inóspito. Então, a única forma de você se locomover é através de quê? De ferrovias. Tanto é que a Rússia, e atenção para o Enem, é importante, a Rússia está na conclusão da ferrovia Transiberiana. É a maior ferrovia do planeta, beleza? Anota isso aí que é importante, é uma questão atual. A Rússia está conseguindo finalizar esse processo e ela é, sim, uma das maiores malhas ferroviárias do mundo. Não bastasse os Estados Unidos ter 7 vezes mais investimentos em rodovias do que o Brasil, os Estados Unidos também têm muito mais ferrovias do que o Brasil. Então, quando você pergunta por que o custo nos Estados Unidos é menor, porque o sistema de transporte é muito mais eficiente. O sistema de transporte sendo muito mais eficiente, consequentemente, você vai ter um menor custo nessa produção. O transporte ferroviário, né, terrestre, ele tem um fator positivo, porque ele tem uma maior capacidade de carga. Ele é adequado para transportar produtos
siderúrgicos, grãos, minério de ferro, cimento, cal, adubos, fertilizantes, derivados de petróleo, calcário, carvão mineral. Então, todos esses materiais de baixo valor agregado, mas que o volume é enorme, muito compensatório você utilizar as ferrovias. Transporta cargas de grandes produtos, volumes, com um custo bem menor e com detalhe, vai emitir muito menos gases poluentes do que você utilizar transportes que vai funcionar à base de diesel e à base de gasolina. Isso é um ponto positivíssimo, principalmente em um momento em que a questão ambiental é tão colocada em pauta, né? Nós falamos sobre o produto verde, o consumo verde, sobre os produtos que têm um selo de qualidade. A Europa quer consumir produtos que tenham esse viés, então nós exportamos para o mundo todo. Então, quando o produto é escoado de forma eficiente, de forma menos poluidora, menos agressiva, que tem um selo de qualidade, esse produto ele ganha o que é a mais. Então, isso é um chamariz quando se é utilizado. Mas é uma discussão para se fazer dentro do nosso país. O custo na construção é o ponto negativo, porque além de demorar muito, mas muito, você tem um custo elevadíssimo para você implantar uma ferrovia. E é óbvio que você, por trem, você não interliga tantos bairros, tantos lugares dentro de uma zona urbana. Então, isso é um ponto negativo. O ideal é você ter uma linha férrea e nessa linha férrea você ter pontos de integração modais para integrar com o rodoviarismo. Por isso que a gente sempre fala, o ideal não é você ter um sistema eficiente, é você ter vários sistemas que ele vai te dar a eficiência na locomoção das pessoas, dos capitais, dos serviços e também das mercadorias. Beleza? Galera, os Estados Unidos, assim como o Brasil, assim como a China, assim como a Rússia, que, claro, a gente sempre está fazendo a comparação. Nós temos aí 10 minutinhos. Quando eu falar, a gente retorna aqui para a gente tentar ver se eu consigo viabilizar mais 10 minutos pelo Zoom. Então, olha só. A partir da década de 40, por causa, claro, do desenvolvimento do automóvel, a gente tem um crescimento das rodovias. As indústrias automobilísticas, vocês lembram que o JK ele vai ser pós-Era Vargas. Até então, na Era Vargas, o Washington Luiz já começa com as rodovias. Mas o Brasil ainda era um país que tinha malhas rodoviárias. Você tem uma ideia? Na década de 20, o Brasil tinha mais de 34 mil quilômetros de linha férrea. Os Estados Unidos tinham mais de 40. Era um pouco mais. A distância não era abissal. Brasil e Estados Unidos estavam naquele patamar. Só que o Brasil era um país agrário. E os Estados Unidos era um país em pleno desenvolvimento industrial. Isso foi um dos ápices. E aí o que é que vai acontecer? O Brasil, na década de 40, né, e por causa das crises dos combustíveis, vai estagnar no investimento das suas ferrovias e vai começar a investir principalmente em rodovias. Muito pressionado porque as multinacionais que vão querer vir para o Brasil serão automobilísticas, destaque para a Volkswagen, para a Ford, essas indústrias dizer, eu vou até aí, porém eu faço uma exigência. Qual? Que o governo ele invista em políticas públicas definitivamente rodoviaristas. E aí o JK compra a ideia e, óbvio, se ele compra essa ideia, consequentemente o Brasil começa a pautar na sua política rodoviarista. E aí as ferrovias ficam de lado. A tal ponto, pessoal, que vocês vejam a diferença abissal. Isso aqui são as linhas férreas no Brasil, galera. Então, a gente tem um destaque, claro, no Sudeste, onde surge inicialmente, né? Agora, olha para a China, velho. Olha para a China, a gente está falando de um país maior do que o Brasil territorialmente. Quase 2 milhões de quilômetros a mais. Olha os Estados Unidos, gente. Olha os Estados Unidos, olha o que é isso. Todo o país conectado com ferrovias. O custo operacional disso vai diminuir muito o custo da produção. E a Rússia? A Rússia tem praticamente o dobro do tamanho do Brasil. E essa aqui, ó, é a Transiberiana, que vai ligar de um ponto, ó, vai da porção oeste à porção leste, de leste a oeste. E a Rússia, principalmente na sua porção ocidental, Moscou, né, nessa região aqui, a Rússia principalmente ela vai ter como referência um maior desenvolvimento ferroviário, porque economicamente a Rússia acaba concentrando o seu desenvolvimento nessa região geográfica. Então, as ferrovias
concentrarão mais nessa área aqui, ok? Pessoal, hoje nós contamos com 29 mil quilômetros de linhas férreas, grande parte dela deteriorada. Mesmo na região mais desenvolvida do país, que é o Centro-Sul, a densidade de ferrovias ainda é muito baixa. Isso, claro, vai se iniciar com o investimento no setor automobilístico e, obviamente, irá diminuir o investimento no setor ferroviário. A década de 90 é marcado com a FEPASA e a RFSA sendo privatizada, né? Para a transnacional ALL, que é a América Latina Logística, ela compra essa ferrovia e hoje ela é utilizada em sua maioria para o transporte de cargas, ou seja, para levar as cargas das commodities, né? Os grãos, soja, o arroz, o minério, né? Como ferro, manganês, a bauxita. Então você vai concentrar, por exemplo, na região do maciço do Urucum, você vai ter ferrovias. Do quadrilátero ferrífero, você vai ter ferrovias. Na região nordeste, integrando ali o Pará, você vai ter ferrovias. Mas os ramais serão com bitolas. O que é as bitolas? O tamanho dos trilhos do trem. A integração entre os trilhos do trem. Com bitolas extremamente mal projetadas. Ou bitolas de tamanhos diferentes. Então, o trem não vai conseguir entrar em outra ferrovia, outro espaço. Isso dificulta a logística da locomoção por linhas férreas. Aí vocês estão vendo, né? A escolha pelo rodoviarismo das principais ferrovias do Brasil, como nós vimos no mapa anterior, né? Aqui, né? A ALL, que é a empresa que hoje é proprietária e detentora da produção de ferrovias no Brasil. Isso vai fazer com que nós tenhamos gastos excessivos com a manutenção do veículo e rodovias, por isso que você paga tanto. O carro é caro no Brasil, o carro tem que ser muito bom para aguentar, porque as estradas nos tantos se deterioram, ficam estragadas facilmente, isso é um problema. Você vai ter a descentralização da matriz rodoviária brasileira, que poderia possibilitar o avanço de outros meios de transporte, como o ferroviário e o hidroviário. Isso vai ser crucial. E aí está um mapinha, que até na aula passada eu quis mostrar para vocês. Esse mapa, ele mostra exatamente isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem perguntas no chat. Peraí, tá cortando o áudio. Pessoal, alguém tá falando que tá cortando aí. Tá cortando ainda o áudio ou não? Tô olhando o chat aqui. Tá tranquilo, Natália? Emily, tá tranquilo? Tá dando para ouvir? Tá dando para compreender? Acho que era só o meu. Ok. Eu nem olhei, desculpa, tá? Eu não olhei aquela hora, coisa, mas qualquer coisa pode falar. Valeu, Miriam. Ok. Tá dando para compreender até aí, né? Perfeito. Daqui a pouco vai terminar o tempo. Então aí vocês, quando terminar o tempinho, vocês retornam pelo mesmo link, tá bom? Pra gente finalizar a aula. Então, olha só, galera. Aí eu botei essa imagem, né? Essa imagem, olha só. Tudo isso aqui são as ferrovias no Brasil. Veja, ela concentra-se no Sudeste e no Sul do Brasil. Olha os Estados Unidos, meu amigo. Enquanto o Brasil aqui, nesse número, nesse dado, não lembro o ano, mas tínhamos 34 mil quilômetros de ferrovias. Veja, os Estados Unidos têm mais de quase 300 mil quilômetros quadrados de ferrovia. É muita coisa. E isso, consequentemente, vai afetar diretamente o custo da produção. Por isso que nós temos produtos mais baratos. Não é à toa que a maior potência agrícola do mundo é os Estados Unidos. Eles exportam muito minério, eles têm muito minério produzido, muito gênero agrícola, porque investe muito nas suas políticas de transporte. Beleza? Galera, aqui nós vamos falar sobre o transporte. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Não está aparecendo para mim aqui a minutagem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguém está vendo quantos minutos temos aí? Acho que vai encerrar. No chat falaram 2. Eu acho que é isso mesmo. Tá aqui. Eu não estou conseguindo ver. Raquel, obrigado.
Eu acho que pronto. Então dá para mim trabalhar isso aqui. Se fechar, volta, por favor, para mim fechar, finalizar isso aqui, ok? Galerinha, olha só. As hidrovias, como nós podemos observar aí, as hidrovias, elas são importantes e elas ligam vários ramais no Brasil. As hidrovias, elas vão ser instauradas, né, principalmente na região norte do Brasil, vai ser lá onde nós teremos a maior demanda, vai ser lá onde a gente vai ter o maior transporte no território. Hoje nós contamos com 14% de toda a locomoção de cargas, de grãos, de transporte hidroviário, né? Temos 44 portos fluviais e marinhos, ou seja, transportes que acabam levando produtos por vias de rios, né, fluviais, e outros por cabotagem, que seria por vias marítimas. Todos eles juntando dão 44 portos, concentrados, em sua maioria, no Nordeste e no Sudeste. A navegação fluvial, né, foi importante para a ocupação das bacias do rio, como Tietê, lá na região Sudeste, do Amazonas, região Norte, e do São Francisco, que é também uma hidrovia. Transporte fluvial no Brasil é comprometido pelo predomínio de rios de planaltos. Isso é ruim, porque necessariamente para você ter uma melhor locomoção é preferível rios de planície, né? Rios que são com a melhor navegação, que ele não tem tantos acidentes geográficos. E afastamento das áreas mais desenvolvidas do país. Isso é um problema. Então, onde é que se concentram as maiores hidrovias? Na região norte, em áreas praticamente isoladas do restante do Brasil. Os rios de Planalto, né, podem ser navegáveis, desde que sejam instaladas eclusas. E nós vamos falar sobre essas eclusas. Só para a gente entender a diferença entre o transporte ferroviário, rodoviário e do hidroviário. É a capacidade de carga. Eu tenho uma capacidade aí, olha, o porta-container ele tem 400 metros. Cada container desse é um caminhão. Olha quantos containers cabe nesse porta-container. Foi essa? Parece essa imagem aí para vocês? Então, Álvaro, turma, imagina aqui, ó, cada caminhãozinho desse sendo tirado das estradas. Olha quantos containers cabe nesse porta-container. 18.270. São 18 mil caminhões. Se você fizer uma política, professor, um bicho desse aqui consegue entrar no rio, depende da capacidade do rio e depende do investimento. Vocês já ouviram falar do canal do Panamá que os Estados Unidos fez? Um grande canal, uma grande eclusa, para ele ter a sua zona de influência, é o canal do Panamá. No Brasil também existem eclusas, que é mais ou menos isso aqui, ó, que vocês veem. Olha o tamanho desse rio aqui, ó. Olha a largura. Vocês conseguem ver o cursor passando aqui, ó, na largura do rio? Conseguem ver? O cursor passando aqui, ó. Setinha. Pronto. Essa aqui é a largura do rio, né? Olhem o problema. Quando ele chega nesse trecho aqui, ó, vocês perceberam que o rio encurtou. Do outro lado, a mesma coisa. O que foi que os caras fizeram? Eles criaram uma base em que ele abre essas comportas aqui, ó. Ele abre essas comportas. Então, essa área que antes o nível era menor, por exemplo, aqui ó, é mais baixo e aqui é mais alto. Estão vendo? Aqui é mais elevado e aqui é mais baixo. Então, você abre essas portas aqui, ó, essas comportas, e começa a encher. E aí, quando esse navio ele vier para cá, vai ser aberto e ele vai passar, ou ele vai passar daqui para lá, e ele vai conseguir chegar e fazer esse trecho, vai se tornar navegável. Qual foi o condicionante para que esse trecho se tornasse navegável? Foi o fato dele possuir uma eclusa. Então, é algo também que é necessário para você conseguir transportar. O custo por quilômetro do transporte hidroviário é 2 vezes menor que o ferroviário e 5 vezes menor que o rodoviário. Entretanto, os custos de instalação são elevados.
correção dos rios, eclusa, dragagem, que é você drenar, tirar toda aquela parte do rio e fazer uma pavimentação, sinalização, demarcação de canais, né? O pier, o porto, a construção, tudo isso aí demanda tempo, esforço e recurso. Como eu falei para vocês, é muito melhor você investir em algo que seja visível, isso pensando com a mente de um governador. Pronto, vamos supor, você é prefeito. Vou pegar um exemplo micro para chegar no macro. Tu é prefeito. Você tem 50 mil reais. É melhor você pegar esses 50 mil reais e investir em saneamento básico, colocar cano debaixo da rua da cidade pequena, ou é melhor você trazer o Aviões de Forró para tocar na festa junina? Qual que vai dar mais visibilidade? O pessoal vai gostar mais de quem? Quando você traz o Aviões de Forró para tocar na festa junina, a galera, eita, prefeito bom da Gota Serena. Quando o cara não traz, pô, o prefeito não botou nenhum DVD lá para o cara assistir no São João, para o cara dançar um forró, porque o que é mais visível é mais interessante. Então, assim, mal comparando, seria mais ou menos isso. É melhor você investir nas rodovias, que ela é mais visível, ela é mais rápida, e o custo de manutenção vai ficar para os outros. Como o Álvaro perguntou, foi lá de 74, mas você vê que a batata quente da Transamazônica até hoje rola. Até hoje você tem, entra governo, sai governo, sempre recapeamento, sempre construção, mas a coisa nunca termina. As principais hidrovias do Brasil, claro, Tietê, Paraná, né, integra, Conchas, São Paulo, né, São Simão, Goiânia, a hidrovia do Rio Madeira, Porto Velho, Itacoatiara, no Amazonas, Pirapora, Juazeiro, Tocantins, Araguaia, Nova Chavantina, no Mato Grosso, Porto Franco, no Maranhão, Paraguai-Paraná, né, que é a Liga Brasil, é uma rodovia transcontinental, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, ela integra essa hidrovia, ela integra aí vários países, como Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Rio Amazonas, né, Solimões e o Guaurá, né, que são 18 milhões de toneladas por ano que ela transporta de grãos. E aí vocês estão vendo algumas dessas barcaças enormes aí circulando nas hidrovias, nos portos fluviais do território brasileiro. Né? Os principais itens transportados, Bacia do Prata, né? Mais importante do Brasil, o minério, gado, madeira e arroz. Na Bacia do São Francisco, né, que é controlada pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que é a Codevasf, frutas e gado. Bacia do Jacuí, né, que é Taquari, Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, que é carvão, tipo ulha, o óleo vegetal, soja e o milho. E nós temos a navegação aérea, 2,5% do transporte de passageiros, né? É um percentual de circulação de pessoas, 0,3% de transporte de carga. Lembrando, falei para vocês na aula passada, que você só investe em transporte aéreo quando o produto tem um alto valor agregado. Vai transportar diamante. Vai transportar diamante com ferrovia? Vai transportar diamante em rodovia? Não, você está doido, o cara vai roubar. Então, é melhor você transportar ouro, dinheiro, diamante, peças valiosas, transporte aéreo. Por isso, nós temos 0,3% de cargas. Meio de transporte mais seguro e não é, né? É o mais seguro, mas quando cai é o mais tem chance de morrer, né? Então, essa seguridade é porque o índice de acidente é muito menor. É rápido e eficiente. Problemas, né? O custo operacional elevado, tarifas proibitivas para alguns países, por conta justamente do taxiamento aéreo. Já tivemos problemas com relação a isso, né? A má administração, recentemente, o voo operacional taxiamento aéreo, o voo da Chapecoense, tão famoso, o cara trafegava, o cara fazia voos com combustível abaixo da quantidade e acabou ocorrendo uma das maiores tragédias do esporte brasileiro, que foi o taxiamento aéreo entre o Brasil e a Colômbia. Empresa administradora, né? A Infraero foi recentemente privatizada. Empresa produtora de aeronaves, a Embraer, também recentemente privatizada. E o controle do espaço aéreo é executado pelo Sindacta 1, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia. O 2, que é Curitiba, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Sindacta 3, Nordeste, exceto Bahia e a região oceânica. 4, que é Manaus, na região Norte. O sistema Sindacta foi questionado em 2006 por causa
de não o controlador de voo não ter detectado o Airbus, né? O Airbus da Gol, ele acaba não detectando no radar e o controlador de voo não passou que estava tendo um legacy, né, dos Estados Unidos fazendo taxiamento aéreo e acaba batendo, colidindo na aeronave e ali causou um dos maiores problemas, né? O sistema aeroviário brasileiro foi alvo de crítica, investigação, né, relacionada a esse problema, preocupou as autoridades, até a época, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, foi falado sobre isso, e isso foi um dos maiores problemas vivenciado, e foi o Sindacta aí que deu erro do controlador de voo, acabou não prevendo isso, foi uma grande tragédia no Brasil. Galera, com isso eu encerro os principais sistemas de transporte no Brasil. Eu queria falar com vocês acerca, deixa eu voltar para cá, acerca de algumas questões, mas já são 8h16. E eu sei que vocês, vou ver aqui. Ok. No chat. Sim, sim, é isso mesmo. Ok. Eu estou tentando aqui. Deixar de compartilhar, não estou conseguindo. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo aqui? Sim. Ok, beleza. Porque deu um apagãozinho aqui. Eu tô olhando aqui. Deixa eu ver. Não é essa que eu quero compartilhar. Ok. Tô tentando interromper o compartilhamento, não estou conseguindo. Mas vamos lá. Pessoal, eu queria. Me ouvem? Sim, estamos vendo também. Estou aqui porque minha tela está saindo. Vocês estão vendo a minha tela ou a minha tela ainda de slide ou estão vendo. Não, mas eu estou tentando interromper o compartilhamento. Surreal mesmo. Só meu rosto, no caso, né? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo interromper. Eu estou pedindo stop share e não está indo. Mas enfim, deixa eu. E aqui. Realmente não estou conseguindo. Bom, gente, eu não estou conseguindo, mas eu estou ouvindo vocês. Eu não estou conseguindo visualizar vocês, mas eu estou ouvindo vocês. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou finalizar aqui, tá bom? E na próxima aula a gente vai resolucionar questões sobre migração, sobre transporte e iremos entrar sobre as indústrias no mundo. Beleza? Tranquilo? Só posso. Estou nem conseguindo ver nem o chat. Agora eu consigo ver. Agora eu consigo ver. Beleza. Galerinha, boa noite, tudo de bom, fiquem com Deus. Forte abraço, hein? Um beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Boa noite. Valeu, valeu. Forte eu que agradeço. Valeu mesmo. Tchau, tchau.